Como uma herança histórica, os guetos e favelas constituem hoje o principal espaço moderno utilizado pelas classes dominantes para demarcar geograficamente o território ocupado pelos dominados, para a coexistência entre esses dois grupos, pobres e ricos. Em seu livro As Duas Faces do Gueto, Leigh Whakam define o gueto como uma instituição de duas faces, já que mantém uma relação de dependência entre duas forças opostas, dominantes e dominados. Se para o poder dominante, o gueto é um espaço de confinamento e controle das populações indesejadas, para a classe dominada, o gueto é espaço de integração e proteção, já que livra seus membros do contato direto com os dominadores e ainda incentiva um sentimento de colaboração dentro da comunidade. Esses territórios são espaços de segregação, são territórios isolados e claramente circunscritos, cada vez mais percepcionados, tanto por fora como por dentro, como lugares de perdição. O corte de programas de ajuda nos Estados Unidos, com a substituição do Estado-providência pelo Estado disciplinar, foi a causa do desenvolvimento excessivo do sistema de encarceramento para a contenção das populações marcadas pela pobreza nos Estados Unidos, de acordo com Whakam. Segundo ele, foi a partir desse corte que os serviços sociais passaram a funcionar como instrumentos de vigilância, com o controle das populações menos favorecidas financeiramente por meio da assistência social. Para ter o direito a receber assistência do Estado, a população pobre teve que se adequar a regras de conduta, como também passou a ter que cumprir obrigações ditadas pelo Estado, como, por exemplo, abrir mão do direito de escolher o tipo de trabalho que gostaria de desempenhar para garantir o sustento de sua família. De acordo com as regras, o atendido teria que aceitar qualquer emprego que lhe fosse oferecido, independente da remuneração e das condições oferecidas. Outro requisito necessário para que a família pobre fosse atendida pelos programas de assistência social nos Estados Unidos referia-se à assiduidade dos filhos na escola, ou ainda a inscrição dos menores em programas de formação ou capacitação profissional, que não apresentavam, na verdade, resultados significantes na formação para o mercado de trabalho, mas que atendiam a um outro propósito implícito, que era o de manter nos guetos a população indesejada da cidade. Os que não se adaptavam a essa política de assistência social, os que se mostravam resistentes e rebeldes diante da lei, todos esses eram criminalizados e encarcerados como delinquentes. A política de segurança praticada em Nova York a partir dos anos de 1970 acabou transformando numa guerra contra os pobres, o que deveria ter sido implementado como uma luta contra a pobreza. E as elites dominantes, para manter seu status, foram tecendo os mecanismos de encarceramento, que passou a levar massivamente para a prisão os jovens das periferias mais pobres dos Estados Unidos, como também do Brasil. Importante frisar que nos dois países citados, o mercado informal de drogas é o segmento que traz o maior número de mortes de jovens, pobres e negros. Em suma, é através do controle feito pelos programas sociais que as populações de indesejados são totalmente controladas pelo Estado, da mesma forma como se controla os que estão encarcerados.
Em outras palavras, a cidade e o próprio país transformam-se em território penitenciário, onde os que, de uma forma ou de outra, cumprem suas penas, têm abolidos a sua voz e o seu direito de escolha. Vacan ressalta também que nos Estados Unidos, tanto como em todos os países por onde a ideia de Estado penitência se firmou, o discurso de criminalização dos indesejados é o mesmo, marcado pela insistência em responsabilizar os indesejados pela situação de violência e de insegurança na qual se encontra a sociedade, não havendo a preocupação em apresentar a real situação do contexto político e econômico no qual essas populações estão inseridas. E qual seria a lógica movedora desse sistema americano? Trata-se de um sistema prisional movido por 3 fatores, sendo o primeiro deles a regulação do mercado de trabalho, através da qual a prisão do indivíduo, além de tirá-lo das ruas, ainda proporciona a geração de lucros para a economia privada, através principalmente da geração de novos empregos. É importante ressaltar que o sistema prisional americano tornou-se também uma indústria, passando a tornar-se instrumento gerador de lucros para empresas particulares. Vacan ressalta que no final do século XX houve a movimentação de uma média de 4 bilhões de dólares ao ano nessa indústria do encarceramento. O segundo fator se torna de fundamental importância para o sistema carcerário americano, já que promove a exclusão de grupos étnicos indesejáveis, ou seja, a prisão substitui o gueto, só que de forma mais eficiente, já que evita a reunião de indivíduos em prol de uma revolução. De acordo com Vacan, é a prisão que faz o papel de gueto ao excluir as frações do subproletariado negro persistentemente marginalizadas pela transição para a economia dual dos serviços e pela política de retirada social e urbana do Estado Federal. O terceiro dos fatores que, segundo Vacan, justificam o encarceramento nos Estados Unidos é a transformação da população pobre e encarcerada em objeto de lucro. Os presídios americanos passaram a ser como um local de encontro da população dos indesejados, e a justificativa da existência do cárcere passa a ser objetivo a que ele se propõe, de controlar a ação das populações indesejadas e ainda de reunir naquele espaço material farto e fácil, a ser utilizado pelas empresas privadas que gerenciam o serviço social norte-americano. Vacan constata que a análise do sistema penitenciário dos Estados Unidos serve como base para a análise do sistema penitenciário de quase todo o mundo. Diante do cenário político neoliberal, caracterizado por uma política social que atende a apenas o mínimo, e um Estado penitenciário forte, a população pobre, considerada supérflua para a economia, acaba sendo marginalizada e criminalizada. Com a segregação espacial e a vigilância intensificada nessas áreas em que habitam, até falhas pequenas, como pular uma janela, ou lançar uma pedra numa árvore para colher uma fruta, ou ainda pichar um muro, podem ser motivo de detenção. Em outras palavras, os jovens moradores das regiões estigmatizadas
seja nos Estados Unidos ou no Brasil, passam a viver dentro de um sistema repressivo onde acabará provavelmente sendo preso. Sob este aspecto, a infância e a adolescência perdem seu sentido e o medo passa a mover a vida dos moradores, já que o espaço onde residem deixa de ser ambiente propício para trocas e aprendizagem para assumir o aspecto de prisão sem grades, espaço onde as famílias são vítimas de opressão e punição. Os guetos, as favelas, os morros, os bairros, as periferias, enfim, representam para Vacan espaços de segregação institucional, territórios estigmatizados, onde os moradores são coagidos e confinados cotidianamente. Estes são os locais onde as populações pobres se escondem por viverem paralisadas pelo medo de se tornarem vítimas da violência da polícia ou dos criminosos.